Olá, pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem, estejam todos de fato se cuidando, né? Em casa, claro, de quarentena, pra gente poder passar mais tranquilamente esse momento aí que tem sido complicado para todos nós, né? Enfim, com a ajuda das ferramentas virtuais aí e a perspicácia de vocês nesse universo, eu tenho certeza que a gente vai tirar de letra esse momento. Eu tô gravando esse vídeo exatamente para explicar para vocês, na intenção de deixar o mais claro possível o nosso próximo conteúdo, né? Que seria aí o objeto direto e o objeto indireto. Eu tô com o livro de vocês aberto aqui e vou seguindo basicamente os conceitos que o livro explica, tá? Numa fala geral. E nós vamos aí entendendo do que se trata, né? Do que se tratam esses conceitos. É claro que eu também vou postar na plataforma exercícios para fixação, também vou postar ali algumas tabelas que auxiliam, tabelas de preposição, alguns exemplos também para deixar o mais claro possível. Então, assim, vou fazendo o possível para vocês entenderem daí de onde vocês estão esse tema que é novo pra gente, tá bom? Enfim, para entender o objeto direto e o objeto indireto, primeiro eu queria esclarecer do que se trata o verbo transitivo e o verbo intransitivo, tá? O verbo transitivo são aqueles verbos que precisam de um complemento para fazer sentido, certo? Como assim? Se eu digo para vocês, por exemplo, Maria comeu, tá? Automaticamente você pensa assim, mas comeu o quê? Maria comeu. Entrei numa sala e falei, Maria comeu. Tá, mas comeu o quê? Automaticamente você pensa numa pergunta que não foi esclarecida naquela frase. Parece que a frase está incompleta. Quando isso acontece, significa que o verbo ele é transitivo, porque ele precisa de um complemento para ter um sentido pleno, para aquela frase fazer sentido, certo? Então, eu teria que dizer, Maria comeu o bolo, Maria comeu o pão, para poder complementar o sentido do verbo comer. Logo, comer é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento, certo? Tem outros exemplos ali, como no livro também, o verbo querer. Cheguei numa conversa com você e falei, João queria. Queria o quê? O que João queria? Eu preciso explicar para aquilo fazer sentido de verdade. Se eu preciso explicar, significa que aquele verbo é transitivo, certo? Porque ele precisa de um complemento. O que não acontece com os verbos intransitivos. O verbo intransitivo, ele só é intransitivo porque ele não precisa de complemento nenhum. Se eu digo, Gabriela morreu, preciso dizer o quê? Não necessariamente. Eu passei a minha mensagem com aquele verbo morrer, porque o verbo morrer, ele não pede um complemento para fazer sentido. Ele é dotado de todo o significado. Então eu digo, Gabriela morreu, e finalizo a minha frase e ela faz sentido. Logo, o verbo morrer é um verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento para fazer sentido. Tudo bem? Nos exemplos aqui eu tenho também nascer. Juliana nasceu. Não preciso complementar essa frase. Já passei a mensagem, ela fez sentido. O que eu quiser, o que eu disser a partir daí, vai ser uma informação a mais que eu vou dar sobre aquilo, mas não necessariamente para fazer sentido eu tenho que complementar. O verbo cair. Paulo caiu. Caiu. Não necessariamente para fazer sentido eu tenho que explicar como, aonde. Passei a mensagem. Quando isso acontece, os verbos são intransitivos. Eles não precisam de complemento. Bom, entendendo o que é transitivo e intransitivo, nós vamos entender agora o que seria um objeto direto e um objeto indireto, dentro dos verbos transitivos, tá?
Porque quando eu digo objeto direto e objeto indireto, eu estou falando do complemento da minha frase, certo? O complemento do meu verbo. Então, eu só posso falar disso pensando em verbo transitivo. Por quê? Porque intransitivo não tem complemento. Então, não tem como ser um objeto direto ou indireto de verbo intransitivo, porque intransitivo nem tem complemento, nós já aprendemos isso. Então, nós vamos falar dos verbos transitivos e dos seus complementos diretos ou indiretos, tá bom? Então, vamos lá. O objeto direto é aquele que não necessariamente precisa de uma preposição. E eu vou anexar no site para vocês uma tabela de preposições, tá? Então, eu tenho para, de, com. Essas preposições que eu utilizo na língua portuguesa, que são diversas, eu vou mandar uma tabelinha para vocês, né, darem uma lida e estudarem tranquilamente isso, para a gente não perder muito tempo do vídeo classificando uma por uma. O objeto direto, ele não necessariamente vai pedir uma preposição, né? Mas o complemento dele vai indicar quem ou o que. Vou dar um exemplo. Aqui no livro de vocês tem o verbo ler. Mariana leu. Automaticamente eu penso, leu o quê? Deu essa ideia de o quê, eu já sei que ele é objeto direto. Porque o objeto direto, ele vai indicar quem ou o quê. Então, Mariana leu o quê? Mariana leu um conto. Perceba, um conto. O meu verbo é leu. Um conto. Eu usei o né? Que nesse caso aí é o artigo. E o conto, certo? Um substantivo. Olha só, eu liguei o meu complemento através de um artigo. Automaticamente isso é um objeto direto, certo? Artigo, pronome, o numeral. Sempre que for ligado por essas classes gramaticais, eu vou chamar de objeto direto, certo? Por quê? Porque no objeto indireto, eu preciso fazer essa ligação por meio da preposição. Então, o objeto indireto, ele vai levar preposição. Isso difere do objeto direto, certo? No objeto indireto, ele não vai indicar quem ou o que. Ele vai indicar para quem, com quem, de que, para que, certo? Perceba que já tem preposições aí. O com, o de, o para, já... Na pergunta ele já traz uma preposição, automaticamente eu vou ter que responder com preposição. Então, ó, vou dar um exemplo do objeto indireto para vocês, que tem aqui no livro. Então, o indireto. Gabriela precisa. A pergunta que surge, porque a frase parece incompleta, é: precisa de quê? De quê? O de é uma preposição. Eu já usei uma preposição para tentar entender. Gabriela precisa de ajuda. Olha só o meu complemento. Meu complemento levou uma preposição. Logo, ele é um objeto indireto. Tem outro verbo aqui. Concordar. Gabriela concordou. Tá. Concordou com quem? O com já é uma preposição. Vamos lá. Então, Gabriela concordou com a amiga. Com a amiga. Usei aí uma preposição para poder ligar o meu verbo ao complemento. Então, o objeto é indireto, certo? O objeto indireto, eles vão levar preposição para o seu complemento, e o objeto indireto não. Ele vai levar outras classes gramaticais, ele vai levar um artigo, um numeral, um pronome, certo? O objeto direto, ele vai dar a ideia de o que, certo? Vou sempre perguntar, para complementar, eu vou sempre perguntar o que. E o objeto indireto, ele vai dar a ideia de para quem, com quem, de que, para que, certo? Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que quando eu tento complementar o meu verbo,
eu automaticamente faço uma pergunta. Nessa pergunta, se tiver preposição, a resposta vai ter preposição. Se na pergunta não tiver preposição, a resposta também não terá. Então, definimos aí o que é objeto direto e o que é objeto indireto. O que também pode acontecer é do verbo ser transitivo direto e indireto. Então, ele pode ser um objeto direto e indireto, ele pode ser os dois. Acontece com alguns verbos que precisam de dois complementos para fazer sentido, como é o caso do verbo agradecer. Então, Maria agradeceu. Quando eu agradeço alguma coisa e eu agradeço para alguém. Então, eu preciso de dois complementos para fazer sentido. Então, Maria agradeceu o presente ao namorado. Então, Maria agradeceu o quê? O presente. A quem? Ao namorado. O presente, eu usei um artigo e um substantivo. Não leva preposição, é objeto direto. Ao namorado, já leva uma preposição. Esse ao já leva uma preposição. Então, é um objeto indireto. Automaticamente, esse é um exemplo de verbo que precisa de dois complementos, um direto e um indireto. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. O verbo devolver. Quando eu devolvo alguma coisa, eu devolvo alguma coisa e eu devolvo a alguém. Preciso de dois complementos aí. Então, Júlio devolveu o livro ao professor. Devolveu o livro, usei um artigo para ligar, objeto direto. Ao professor, usei uma preposição, objeto indireto. Então, esses são verbos que precisam de dois complementos, um direto e um indireto para fazer sentido, certo? Não se esqueçam, eu vou sempre fazer uma perguntinha para entender se o meu verbo ele é transitivo ou intransitivo, se ele precisa de complemento ou não precisa. Gabriela guardou. Alguém que guarda alguma coisa, certo? Então, se precisou de complemento, é transitivo. Não precisou de complemento, é intransitivo. Vamos lá. Se esse complemento levar uma preposição, e eu vou pôr a tabela aí no site, se levar uma preposição, é indireto. Não levou preposição, é direto. O livro, pessoal, ele traz esse conteúdo a partir da página 103, tá? Então, o que vocês... vou pedir para vocês lerem também os conceitos do livro. O que eu tô fazendo aqui no vídeo é para ajudá-los, mas o livro também traz explicações aí que podem, de alguma forma, até ser mais claras para vocês, né? Então, a partir da página 105 é que começam as atividades, tá? Então, é preciso fazer todas as atividades. Então, ela começa na 105, sobre objeto direto e objeto indireto, e vai até a página 107, tá bom? Então, os exercícios é da página 105 até a página 107.